quem será? Mas tem juiz que quando tu vê que vai ser ele, tu, puta merda. Não, Preferia que fosse juiz tal. já acontece, eu tenho um, agora não, mas mudou. Já aconteceu de um juiz não gostar de receber de jeito nenhum advogado. E a gente tem essa prerrogativa de despachar em casos de situações principalmente graves. E aí ele não recebia ninguém, e eu tive que chamar a OAB e tal. E ele não recebeu nem a própria Nem a OAB. Isso E é brabo. mas houve Consequência. teve toda uma consequência, representação, a OAB mesmo representou. E houve desagravo, onde foi citado o nome dele, juntou toda a advocacia. Não é bom a repercussão negativa. Depois daí ele passou a atender advogados, né? E eu, todas as vezes que tinha audiência com ele, nas primeiras, era pesada. Mas... Pesado como? O que acontecia? Pesada, tipo, quando acontecia uma palavra, eu não aceitava e eu fazia as audiências gravando e era assim, não era um ânimo bacana, né? É também meio estranho falar aqui, assim. Uhum. Mas, assim, não era bom. Era pesado. Quando dava, por exemplo, já aconteceu de eu falar, o seu problema é comigo? Se o senhor tem problema comigo, o senhor resolva comigo. Já eu falei até assim, eu estou inclusive gravando o senhor aqui. Vai, o seu problema comigo, agora não joga para cima do meu cliente não, porque daí não vai dar certo. E assim, já aconteceu uma vez. Mas depois daí eu percebi que ele levou, né? Ele passou por cima disso, né? Hoje, por exemplo, a gente faz audiência super bem, a gente se cumprimenta e passou. Mas foi o único mesmo que aconteceu isso, que eu recorde. Eu nunca tive problema com nenhum outro, sempre muita educação, conversa, é muito normal. Nunca tive que eu tenha essa recordação. E promotor acontece naquele ânimo do trabalho, mas depois você está abraçando. O Efraim, tu ficou magoada com o Efraim de algum jeito? Não fico. Ele é bonzinho, né? A gente, na hora, ele pensou até que eu tinha ficado, mas é como eu falei, é tudo dentro do direito. O Efraim é um amor de pessoa, né? É um lorde, mesmo não concordando com algumas coisas. É como eu falo, tudo que eu estou falando aqui, eu falo juridicamente, né? Mas eu gosto muito do Efraim. Inclusive, ele aqui, quando falou com você, ele falou de um processo meu, que ele voltou atrás, depois de ter feito as alegações finais. E um processo de um cliente... Tu lembra o que era? Lembro. O que era? Era um cliente que estava respondendo por homicídio. Já estava com mandado de prisão há quase 2 anos. E o meu cliente me contratou e disse, doutora, não fui eu. E foi explicando tudo como foi. Eu falei, bom, se não for você, a gente vai provar. Aí eu busquei, fui catando. E foi nos detalhes que eu consegui provar. Mas foi nos detalhes, que só você lendo mesmo, assim, com muita atenção. E aí ele já estava lá, o Efraim fez as alegações dele, né, pedindo a condenação por homicídio. Acho que era homicídio... Não era o simples, acho que era só qualificado mesmo, só uma vez por motivo torpe. E fez lá todo o motivo. Eu fiz as minhas alegações finais, que ele faz primeiro. Uhum. Aí, quando eu fui fazer minhas alegações finais, era eu, ele, o doutor Alisson, era via online. Aí eu peguei e expliquei. Aí comecei a demonstrar as mentiras dentro da própria no interrogatório dentro na própria sede policial, judicial, dentro do inquérito. Não dos policiais, os trabalhos policiais foram ótimos, mas no inquérito havia contradições que não haviam sido observadas, né? Nem pelo próprio delegado. Às vezes nem é o delegado, às vezes é o escrivão, o delegado está ali, mas ele não vai ler o que já foi dito, né? Às vezes é um detalhe. E eu fui demonstrando que houve mentiras, né? Entre aqui, e realmente a mentira batia com algumas acusações que já tinha também, que havia outros alvos. Dava certinho e dava para ter certeza que não tinha sido ele, sim, as outras pessoas que já tinham sido acusadas. E ali era certo que eles estavam manipulando toda a prova para poder tirar os deles, né? Que era o dono de uma empresa, que eram os seguranças deles. E as acusações diziam que pelo bairro foi os seguranças da empresa que mataram esse cara que estava furtando no mesmo momento as coisas de lá. E aí jogaram que quem tinha furtado ou quem tinha matado era fulano. Entendeu? Aí o que acontece?
E só disseram que era ele por conta, por conta de uma arma que nem era dele. Ele uma vez foi preso, olha só. Houve uma prisão de 2 irmãos e um desses irmãos assassinou uma outra pessoa. E aí a polícia prendeu ele e o irmão, e ele estava na casa, foi levado também. Eles 2 responderam e foram condenados pelo porte e pelo homicídio. Ele foi absolvido, meu cliente. Só que essa mesma arma, ela foi periciada e foi a mesma arma que matou. Porém, essa arma, ele mesmo tinha dito que ele tinha vendido, né? Ele não foi preso com a arma, mas ele tinha vendido, tinha alguma prova que levava até ele, e ele tinha vendido no posto não, jogando sinuca num bar. Uhum. E foi essa arma, e por conta dessa arma disseram que era dele, entendeu? Porque, não lembro. Enfim, levaram ele até a cena do crime, no sentido de colocar como se ele que tivesse matado, porque ele estava nesse meio quando foi preso. E pronto. Eu peguei, mostrei que realmente tinha sido os seguranças, mostrei que havia contradição dos seguranças com a dona, né, do local. E a dona disse que o galpão já estava desativado, não havia segurança, já havia mais de ano. Uhum. E o dono, um dos seguranças disse que o galpão, que o último dia de trabalho dele foi dia 18, tipo de um mês antes. Uhum. E ela disse que era mais de ano. Um mês depois do homicídio. E ela disse que tinha mais de ano. E os outros estavam acompanhando ela, só que esse se entregou. Ou seja, durante o homicídio havia seguranças. E dali, quando eles viram aquela contradição, que eles estavam manipulando a situação, viram que não tinha porquê. E quando eu mostrei a questão da arma, que ele não tinha nada a ver com a arma, mostrei no processo, eles entenderam. Aí o Efraim voltou, abriu o olho assim, voltou. Doutor, aí eu acho que ele acompanhando a leitura, né? Uhum. Falou, doutor Alisson, eu queria me manifestar antes que a doutora Elane, ela me convenceu. Pela primeira vez, eu estou voltando depois das minhas manifestações e eu estou voltando atrás dessa situação. De fato, doutora, aí ele explicou, infelizmente tem detalhes que a gente não consegue dar conta, é muito trabalho e eu preciso voltar para fazer justiça. A senhora tem razão, realmente. E falou, doutor, doutor, o senhor quer que eu abra fazer novas manifestações? Eu disse, não, doutor, eu quero deixar isso claro aqui para o senhor. E eu realmente volto atrás e eu quero deixar isso claro. Aí o doutor Alisson absolveu o cliente. Mas ninguém volta atrás do prejuízo de um inquérito. Infelizmente, pelo excesso de trabalho, eles não conseguem dar conta. É o que eu falo, não tem como culpar, porque é o excesso de trabalho, eu tenho convicção. Aí o inquérito mal instruído, o cara com 2 anos com mandado de prisão, foragido, teve que arrumar dinheiro para pagar advogado. Quando conseguiu arrumar, pagou. E ainda, com a glória de Deus, conseguiu fazer com que o juiz entendesse que realmente ele era inocente. Né? Então, mas ninguém vai voltar atrás de 2 anos que o cara estava escondido ali, igual bicho. Ninguém vai devolver isso.